Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Aleluia. Cumprimenta aí a pessoa que está do seu lado aí, fala para esse irmão, para essa irmã, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, ainda bem que você está aqui hoje, glória a Deus. Que bom, irmãos, estarmos aqui com vocês, que bom estarmos aqui como igreja, mais uma vez, reunidos para louvar o nome do Senhor. Você está feliz de estar aqui hoje? Amém? Onde estão as mamães aqui? Deixa eu ver, tem mãe aqui. Vamos dar uma salva de palmas às mamães dessa igreja. Glória a Deus, vocês são maravilhosas. Deus abençoe sua vida, que Ele te prospere nessa missão tão poderosa que é a missão de ser mãe. Deus abençoe você. Irmãos, é uma alegria sempre estarmos aqui como igreja, como família, e poder adorar o nome do Senhor sempre é para nós uma alegria. Eu e Sueli estávamos viajando e final de semana estivemos ministrando numa conferência de uma igreja da nossa rede, a Rede Zoe. Estivemos ministrando lá em Marialva, numa conferência linda da comunidade cristã Ruá, naquele lugar maravilhoso. Chegamos agora há pouco mesmo, chegamos assim animados demais para estar aqui com os irmãos e poder repartir uma mensagem poderosa do coração de Deus. Tudo bem, gente? Estamos com um problema aí, Diego? Está difícil ouvir o que eu falo enquanto essas imagens aparecem? Não? O tema da nossa mensagem de hoje é esse. Na verdade, isso não foi um erro. Na verdade, isso estava tudo acontecendo de propósito. Coloca o tema da nossa mensagem aqui, por favor. O tema da mensagem dessa noite é distrações perigosas. É ou não é verdade? Você teve que lutar muito para não olhar para esse telão, sim ou não? Ainda mais quando apareceu aquela foto linda do Adrian. Meu Deus, esses meninos são terríveis. Mas enquanto eu orava, irmãos, sobre essa palavra, o Senhor gerou no meu coração um grande temor. Eu queria começar essa mensagem chamando a sua atenção para algo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Quantas vezes nós, distraídos, perdemos aquilo que Deus tem para a nossa vida? Então abra a sua Bíblia junto comigo, por favor. Nós queremos ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro texto está em 2 de Timóteo, capítulo 2, no verso 4. 2 de Timóteo, capítulo 2, no verso 4. Você conhece um texto tão conhecido? Eu tenho certeza que talvez hoje ele encontre um novo significado, sentido no seu coração. Amém, irmãos? Isso, agora dá para projetar bonitinho ali, por favor. Diz assim a palavra de Deus, 2 de Timóteo, capítulo 2, no verso 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça. Existe uma outra tradução que diz, se distrai ou se envolve com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olhe para o texto. Nenhum soldado em serviço. Você precisa entender, irmãos, que no reino de Deus nós somos muita coisa. A Bíblia nos chama de filhos amados, de noiva, de igreja, mas a Bíblia também deixa claro que servimos a um general vencedor de guerras. Então nós também somos soldados alistados numa guerra. E a Bíblia diz que nenhum soldado que se alistou para essa guerra se envolve ou se embaraça com negócios dessa vida. Porque ao se distrair, ao se envolver com coisas dessa terra, ele pode deixar, por mais que ele ainda esteja alistado, por mais que ele ainda seja soldado, ele pode deixar de fazer algo que é o mais importante, que é agradar aquele que o alistou, por conta da distração. Agora, 2 de Reis, capítulo 5, 2 de Reis, capítulo 5, um texto que o Senhor chamou a minha atenção, irmãos. Eu
Espero mesmo que Deus fale ao seu coração profundamente nessa noite. Essa é uma palavra que tem assim me provocado, e eu quero confessar aos irmãos que eu vim aqui hoje pregar para mim mesmo. Estou tanto precisando dessa palavra, irmãos. Como eu estou precisando ouvir essa mensagem, crescer nisso. Eu espero que a gente cresça junto aqui hoje. Então, 2 de Reis, capítulo 5, é uma história maravilhosa. Você conhece ela. Talvez a ênfase que nós vamos dar hoje seja um pouco diferente. Mas diz assim, ó. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, diante do rei, e de muito respeito. Na minha tradução diz, e um homem honorável, digno de honra. Porque por meio dele, o Senhor havia concedido libertação à Síria. E também era um homem poderoso, valente, mas a Bíblia diz que esse cara era leproso. Ele era maravilhoso, tinha tudo de bom, mas tinha um detalhe, por baixo de tudo aquilo tinha uma lepra ali, nojenta, corroendo ele. Mas o nosso personagem não é Naamã hoje. A Bíblia diz assim no verso 2, e os sírios haviam saído em companhias. Eles iam ido, em uma das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. É uma menininha. Eu quero que você olhe para esse texto, irmãos. Eles trouxeram lá dessa batalha uma menina. Quando a Bíblia usa essa expressão aqui hebraica para menina, nós estamos falando de uma menina mesmo, entre 8 e 12 anos, ok? Essa menina não tinha mais do que essa idade, entre 8 e 12 anos, uma menininha, que agora está escrava na casa de Naamã. E aí então, essa menininha, verso 3, ela disse à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E aí, então, a Bíblia diz que alguém ouviu essa história, verso 4, alguém ouviu, contou a Naamã e disse, olha, assim disse a criada de Israel que está na sua casa. Naamã foi até o rei da Síria, e o rei da Síria disse a Naamã, vai lá, vai, e eu enviarei cartas ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. Só até aqui. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Quero pedir que você feche os seus olhos e faça uma oração sincera diante do Senhor. Peça a Ele que nessa noite te ajude a se concentrar na direção dEle, a não se distrair com nada e a perceber o que de fato o Senhor quer falar ao seu coração. Ore agora ao Senhor junto comigo, como igreja, Pai. Essa é a nossa oração. Como igreja, nós estamos aqui. Sabemos que o Senhor nos vê individualmente, mas também sabemos que o Senhor nos vê coletivamente como corpo. E nós oramos aqui te pedindo que individualmente o Senhor sonde o coração de cada um de nós, profundamente, na nossa intimidade, mas que também o Senhor nos ajude de maneira coletiva a não sermos uma igreja distraída, a olharmos para onde se deve olhar e a seguir o caminho que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Distrações perigosas. Você pode falar para quem está do seu lado? Distrações, fala, perigosas. É muito perigoso, irmãos, andar distraído. Sabe que eu percebi, eu estava vendo uma pesquisa que diz que aproximadamente hoje, entre 3 a 8% da população mundial tem algum problema de concentração. Você sabia disso? Entre 3 e 8%. Hã? É o seu caso, talvez? Não. O que está escrito ali, irmão? Por favor, preste atenção aqui. É difícil, eu sei que é. Mas essa estatística diz que pelo menos aí umas 3% a 8% da população do mundo tem dificuldade de concentração. E eu quero confessar aos irmãos que enquanto eu me sentei para escrever essa mensagem,
eu lutava com a minha distração. Eu estava ali orando a Deus e pedindo orientação do céu para crescer nisso. E sabe, irmãos, que eu fiz? Teve um momento, porque quem tem criança em casa sabe como é. Não é fácil concentrar, não é fácil ter silêncio. Então eu peguei e me tranquei no quarto. Nem música eu quis. E eu dizia, Senhor, me ajuda. Eu quero poder ser um modelo para essa igreja. Eu quero ter um testemunho de alguém que é concentrado, focado no Senhor. E eu sentei, Deus falava comigo, a Bíblia estava aberta, o Espírito Santo soprando coisas no meu ouvido, revelações, estava maravilhoso. Mas, irmãos, de repente eu ouvi um barulho assim, ó. Era o meu WhatsApp. E o celular estava longe, ele nem estava perto de mim, irmãos. E eu estava ali lutando, eu dizia, não, eu vou ficar concentrado, eu vou ficar focado, eu não vou me distrair. E eu falei, eu não vou pegar esse celular. E eu falei, eu só vou pegar para desligar. Mas eu vou ver se não é nada importante antes. Eu já estava distraído. Eu já nem lembrava mais que Deus estava falando comigo, que ponto que eu estava. Tive que voltar para ler todo o sermão novamente. É fácil distrair, sim ou não? E as distrações, elas são perigosas. E esse é o tema dessa mensagem. Eu estava também pesquisando e percebi, aprendi, não sabia, que existe agora o que estão chamando, os antropólogos estão chamando de cultura da distração. Vocês já ouviram falar disso? Cultura da distração. O que é a cultura da distração? É uma tentativa de normalizar o fato da gente não conseguir concentrar em nada mais. Então, você enche os meninos de tela, enche as crianças de tela, e depois você normaliza o fato deles não conseguirem concentrar em nada mais. Você sabe que é bem provável que se eu pregar aqui hoje 1 hora, você consiga se concentrar em só 7 minutos de tudo que eu falar. Então a cultura da distração, ela trabalha isso. Vamos romantizar a distração. Então parece que agora é normal que você e eu temos um trabalho, que lá no nosso trabalho a gente seja pago para realizar uma obra, uma função. Então é normal que em muitos momentos do seu dia, mesmo sendo pago para fazer aquilo, você pare o seu trabalho para dar uma checada no seu Instagram, para dar uma checada no seu WhatsApp, porque de fato ninguém é de ferro. Então a cultura da distração tenta normalizar e mais do que isso, romantizar. Não, você é assim mesmo, é parte dessa geração. E eles destacaram aqui pelo menos 4 motivos pelos quais hoje todo mundo é distraído. Primeiro, por conta da tecnologia. E é verdade, irmãos, se você está com o seu celular no bolso, se você está com um smartwatch no seu braço, se você está com um iPad aí, se você está com qualquer coisa e um data show, uma imagem, qualquer coisa chama a nossa atenção, sim ou não? Tudo você pode estar, irmãos, eu acho complicadíssimo e eu quero te dar uma dica, quando for orar, por favor, põe o seu celular numa outra sala, porque Satanás tem roubado de nós coisas preciosas, e muitas vezes através da tecnologia. Então a primeira coisa, o primeiro motivo é tecnologia. Segundo motivo, pressão do tempo. Então a gente agora é muito multitarefas, então a gente precisa, por ser multitarefa, a gente não presta atenção basicamente em nada profundamente. Terceiro motivo, o excesso de informação. Tudo tem informação, tudo é placa, é imagem, é TV, é luz, excesso de informação e, em último lugar, a busca pela novidade. E aí, porque eu estou sempre querendo me atualizar, eu não consigo ser concentrado em nada mais. Eu fui um pouquinho mais fundo e fui perceber que há uma estatística sobre acidentes causados por distração. Pessoas estão perdendo a vida por conta da distração. Olha só, em 2022, nos Estados Unidos, 3.300 pessoas morreram. Sabe qual é a causa? Distração. 2022. Agora, veja isso. Tem um estudo que ele indica que 18% dos acidentes de carro do mundo são causados por gente distraída. Você já se distraiu dirigindo? Alguém não? Teve um pastor amigo nosso outro dia,
eu não posso falar o nome dele, porque ele é parente da Suelen. Mas daí, ele saiu aqui de casa, deu tchau para nós, tchau, até mais. 5 minutos depois ele me ligou. Sabe o que ele fez? Ele estava indo aqui, embora. Eu não posso dizer o nome dele, ele é pastor em 2 vizinhos. Só isso que eu posso dar, essa dica. E aí, ele foi indo embora. E no caminho, o filho dele falou, papai, não sei o quê. E ele estava dirigindo assim, virou para mexer no menino. Quando ele virou para mexer no menino, virou o volante também, capotou ali perto do campo do bugre. Graças a Deus ninguém machucou. Distrações são perigosas. Diga comigo, é perigoso. Veja isso, irmãos. Em 2016, 5.900 pessoas morreram pedestres. Sabe por que eles morreram? Porque eles estavam mexendo no celular enquanto caminhavam. 5.900 pessoas morreram distraídas no celular, andando a pé. É um absurdo ou não? Distrações são perigosas. E aí, eu fui ver que existem aquelas, você já viu aquelas mortes bizarras? Aquelas mortes você fala, não tem razão de morrer. Eu dei uma olhada só em mortes que são bizarras pela conta, por serem coisas de gente distraída. Sabe o que aconteceu? Teve um cara que foi tirar uma selfie no Grand Canyon. Já ouviram falar do Grand Canyon lá nos Estados Unidos? E ele foi tirar uma selfie. E é baixinho ali, tem só 2.600 metros de altura. E ele foi tirar uma selfie. E ele então, distraidamente, não percebeu que ele avançou um pouco e caiu. Distraído, morreu, 2.600 metros. Sabe a razão da morte? Distraído, tirando uma selfie. Há poucos dias, um canadense aqui em Foz do Iguaçu, nas cataratas, ele também achou por bem de tirar uma selfie. E ele foi mais perto e cada vez mais perto, encontraram o corpo dele há poucos dias. Caiu, distraído. Tem um outro rapaz, que eu falei, esse rapaz aí ganhou o prêmio. Na Índia, ele passou de carro e viu um urso. O urso estava morto. E ele falou, olha que ideia maravilhosa, vou tirar uma selfie com o urso morto. É uma ideia maravilhosa, irmãos. E ele foi. E quando ele foi tirar a selfie, o urso não estava morto nada. Abraçou ele e matou ele. Você está rindo, mas você não devia, é uma tragédia. A verdade, irmãos, por mais que a gente nem queira rir de uma coisa dessa, a gente ri porque é ridículo perder a vida por distração, sim ou não? Sabe que uma moça morreu em Goiás, atropelada, 22 anos. Sabe por quê? Ela estava caçando Pokémon. Você ri, não pode rir dessas coisas. Eu não estou rindo, né? É ridículo perder a vida por distração. Mas infelizmente é o que Satanás tem feito com a gente. Infelizmente, irmãos, essa é a razão pela qual muitos crentes têm perdido a sua vida. E eu quero insistir aqui hoje que a vida com Deus é sobre foco. A vida com Deus é sobre concentração. A vida com Deus é sobre manter os olhos no lugar certo. Isso é sobre vida com Deus. Sabe que a Bíblia fala, irmãos, que Jesus nos convida a andar com Ele, Ele fala assim, se alguém quiser ser meu discípulo, se você quer andar comigo, então negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que Jesus dá essa orientação para cada um de nós? Escute isso. Essa é a proposta da vida com Deus. A proposta da vida com Deus não é uma vida de distração, mas a proposta da vida com Deus é, toma a sua cruz, negue a si mesmo. Por quê? Porque quando você carrega a sua cruz, você não consegue carregar mais nada. Quando você toma uma cruz mais pesada do que você, e assim eram as cruzes naquele período, a pessoa tinha que tomar uma cruz, e ao tomar a cruz ela não consegue mexer em celular, ela não consegue se envolver com qualquer outra coisa. Toda a sua concentração está em carregar aquela cruz, porque ela é pesada demais. Então é isso que Jesus está dizendo, você quer andar comigo, você vai ter que concentrar nisso, olhar para mim e me seguir. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é de uma vida focada. O Evangelho é sobre olhos fitos, é sobre olhos de pomba. É o que Paulo falou, eu esqueço das coisas que ficam para trás, e eu estou olhando agora para frente, eu olho para o alvo e eu não vou me perder, eu estou indo para lá. Essa é a proposta do Evangelho. Quando a Bíblia fala sobre o Evangelho, correr a corrida que nos está proposta, Hebreus, então, no capítulo 12, diz assim, portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira? Deixando para trás todo o peso de pecado,
deixando para trás todo o embaraço, e você vai encontrar essa palavra também como uma tradução para distrações, deixando o pecado, deixando as distrações de lado e correndo firmemente, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Escute isso. A Bíblia nos garante que só há um jeito de você correr a corrida da vida cristã, que é focado, concentrado. De outra forma, nós seremos roubados por Satanás. Ele vai acabar com a nossa vida. A proposta do Evangelho é a proposta de um soldado que não se envolve com coisas dessa vida. A proposta do Evangelho é a proposta de alguém que está alistado, sabe quem o alistou, sabe o seu propósito, e ele não negocia, ele não se envolve com o negócio dessa vida. Sabe o que esse texto me ensina, irmãos? Esse texto me ensina que, por mais que nós estejamos alistados, quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, dê um amém. Amém. Então você está alistado, você é parte agora desse exército, mas a Bíblia está nos dizendo que por mais que a gente esteja alistado, nós podemos nos envolver tanto com o negócio dessa vida, tão distraídos com tantas coisas dessa vida, que ao fim da nossa vida nós podemos até concluir, nós estávamos alistados, porém tão envolvidos com coisas dessa vida, que não conseguimos agradar aquele que nos alistou. Porque a proposta do Evangelho é sobre alguém que está olhando para Ele. Sabe, irmãos, há algum tempo, eu estava lendo quando Elias fala com Eliseu, e Elias diz assim para Eliseu: o que você quer de mim? E Eliseu fala: eu quero porção dobrada. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero viver algo extraordinário, eu quero ir além do que você foi, eu quero viver uma vida frutífera, eu quero viver uma vida abençoada, eu quero viver sobrenatural, é o que nós todos queremos, amém? Então Elias fala para ele: olha, uma coisa pesada que você está me pedindo, é claro que você pode ter, mas não é fácil. E ele diz, sabe qual é a regra? A regra é a seguinte: se você me vir subindo, se quando eu estiver subindo você conseguir me ver, então a unção é sua. Agora, olha só o que ele diz: cara, depende mais de você do que de mim, e vai depender mais da sua capacidade de concentração do que qualquer outra coisa. Você vai ter que olhar para mim. Por que ele está dizendo isso? Porque quando ele está para ser levado para o céu, a Bíblia diz que apareceu um redemoinho de fogo, um cavalo de fogo, uma carruagem. Você já leu o texto? É cavalo, é carruagem de fogo, há um show pirotécnico. Está acontecendo ali, irmãos, é muita luz, é muita fumaça, é muito telão, é muito LED, é muito YouTube, e ele está dizendo: ei, você tem que continuar olhando para mim. Você vai ter tantas coisas chamando a sua atenção, mas se você quer viver algo poderoso, sobrenatural, você vai ter que ficar concentrado em mim. O que Elias fala para Eliseu é o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Você vai ter muitas coisas para olhar, muitas coisas para te distrair, mas eu estou te dizendo, continue olhando para o alvo, continue olhando para Jesus, porque essa é a proposta do Evangelho. Sabe, irmão, Jesus era tão focado, que a Bíblia diz que em determinado momento, a Bíblia diz assim, que se manifestou no seu semblante a firme decisão de ir a Jerusalém. Preste atenção. Irmãos, ele está tão decidido, Jesus é tão concentrado, tão focado, e ele é o nosso modelo. Ele está tão concentrado e focado naquilo que Deus tem para a vida dele, que a Bíblia diz que no seu rosto, as pessoas olhavam e diziam: ninguém muda a opinião desse cara. Não adianta, nós não vamos conseguir distrair. Satanás tentou, lembra? Satanás falou: se você é filho mesmo de Deus, olha, então vai, transforma a pedra em pão, faça isso, faça aquilo, e ele firme, focado, está escrito. Mesmo quando Pedro tentou tirar ele do seu propósito, lembra? Seu amigo Pedro. Pedro era uma mala, para falar a verdade para os irmãos. A Bíblia diz que Pedro chamou Jesus no cantinho. Vê se alguém pode fazer uma coisa dessa com Jesus. Chamou ele no canto, e a Bíblia diz, e começou a repreendê-lo. E Pedro está repreendendo Jesus. Olha o tamanho da mala de Pedro. Não, para de falar isso sobre morrer. Não fale mais sobre ir para Jerusalém. Jesus tinha acabado de fazer um discurso que ele ia morrer. Não faça isso. E Jesus, irmão, ele não leva em consideração, ele diz: você é meu amigo, mas você nesse momento é distração, e afasta de mim, Satanás. Você pensa num homem focado, concentrado, é o nosso Senhor, o modelo e a referência que nós temos para a nossa vida. Isso é Evangelho. Escute, irmãos, Satanás tem uma estratégia
e eu digo a você uma estratégia poderosa, que é a estratégia da distração. Eu já contei essa história aqui, talvez você tenha ouvido, se eu já ouviu, vai ouvir de novo. Se não, você vai ouvir a primeira vez. Ela disse que teve uma reunião no inferno uma vez, e eles estavam reunidos lá, e Satanás falava com os demônios dele, tudo, que esse capetaiada, tudo reunida, de vez em quando eles reúnem, e aí, falou, o que nós vamos fazer para acabar com os crentes? Vamos acabar com os crentes? Aí um falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos destruir as igrejas? Aí o outro falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com as Bíblias. E aí o outro lá, mais endemoniado, falou, não, vamos acabar com as Bíblias, não, vamos acabar com os líderes, com os pastores. Mas daí teve um demônio mais endemoniado que os outros, que ele falou assim, faz nada disso aí não. Sabe o que a gente faz? A gente deixa eles com as Bíblias, a gente deixa eles com as igrejas, a gente deixa eles com os propósitos, a gente deixa eles com a missão, a gente deixa eles com os pastores, não temos problemas com isso. Sabe o que a gente faz? A gente cria tanta distração, a gente inventa tanta moda, a gente faz os olhos deles se perderem de tal forma que eles vão ter tudo e não farão nada, distraídos. Sabe que a palavra distração, em sua etimologia mais profunda, é aquilo que puxa para várias direções. Mas há uma tradução dessa palavra que eu gosto mais, que distração é aquele que não possui tração. Sabe quando você coloca o seu carro no ponto morto? Se você colocar o seu carro no ponto morto e acelerar ele, nesse momento, ele está distraído, ele está sem tração, não tracionado. É isso o sentido da palavra distração. Quando você coloca o seu carro no ponto morto e acelera ele, o que acontece? Anda, vai longe, escuta, o motor está funcionando, o combustível está sendo gasto, há recursos sendo investido. Sabe o que você pode fazer? O máximo que vai acontecer, você vai fundir esse motor, vai ferver esse motor, mas você não sai para lugar nenhum, consome recurso, consome energia, gasta tudo, óleo, água, combustível, faz barulho, mas não anda. Assim é alguém distraído, é alguém sem tração, sem capacidade de avançar. Sabe, irmãos, essa é a grande estratégia do inferno, e eu sinto te dizer, está dando certo. Nós não percebemos, andamos tão distraídos, amanhecemos num domingo de Dia das Mães, maravilhoso como hoje, e sabe o que a gente faz, irmãos? A gente espera o culto para ouvir a voz de Deus. Que bom que você está aqui para ouvir a voz de Deus, mas que pena, porque Ele andou do seu lado o dia todo hoje, e você, cheio do Espírito Santo hoje, se ocupou mais em fazer qualquer outra coisa, distraidamente, sem perceber que o tempo todo você poderia ter fluído nele, ido profundo nele, mas distraidamente a gente leva a nossa vida, como se fosse só isso, sem tração alguma. Isso não começou hoje, irmãos. A Bíblia fala que lá ainda no Éden, Satanás investiu na vida de Eva, você lembra? Eva tinha tanta coisa para olhar, que Deus havia feito, na viração do dia Deus vinha, e está lá Eva com um jardim maravilhoso, ela tem tudo o que ela precisa em Deus, mas a serpente aparece, e a serpente vem, e a serpente faz isso, irmãos, ela nos distrai dessa forma. Esqueça tudo que você já tem, esqueça, irmão, você tem Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem uma missão e um propósito. Não, olha para cá, e ela te faz olhar para onde não devia. E agora está Eva distraída, olhando para o fruto que ela não devia tocar, e a Bíblia diz que Eva agora, olhar para esse fruto, ela considerou o fruto bom, agradável e desejável. O que acontece, irmão? Como uma mulher que tem tudo, e agora distraída, a serpente introduz isso lá no Éden, e infelizmente esse é o primeiro pecado do homem, é a distração. Depois de distraído, tudo de ruim acontece. Nós fazemos parte de uma geração distraída. A Bíblia fala, irmãos, que ainda, falando de primórdios, acontece com Eva, mas depois, irmãos, também a Bíblia diz que Moisés se aproxima de Faraó. Moisés é o símbolo do libertador. Faraó é a tipificação do inferno e de Satanás. E agora ele se aproxima e diz: ei, Faraó, essa é uma orientação de Deus. A orientação é: deixa o meu povo ir,
para que me adore no deserto. Essa é a frase, isso está escrito em Êxodo capítulo 5. O meu povo vai sair da escravidão e eles vão para um deserto e eles vão me adorar lá. Agora, esse é o propósito de Deus para nós, nos tirar de um lugar de escravidão e nos levar para um lugar de adoração. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Da escravidão para a adoração. Agora, quando o inimigo fica sabendo que o povo de Deus quer adorar ele, e adoração é sobre concentração, adoração é sobre foco. Eu estou prostrado, eu estou deitado, eu estou derramado, eu estou olhando para ele, falando coisas maravilhosas da vida dele, quem ele é. Então o faraó diz o seguinte, sabe o que acontece? Sabe por que eles estão pensando nisso? Porque eles estão ociosos. Vamos fazer o seguinte, a estratégia do inferno é, envolva-os com mais trabalho. E ele diz para os seus capatazes, tire a palha. Nós não vamos dar palha para eles, mas nós vamos exigir a mesma quantidade de tijolos. E a Bíblia diz que eles apanhavam, eles eram surrados e Faraó gritava, vocês estão ociosos. Eu vou envolver vocês em tanta coisa. Eu vou criar tanta coisa para roubar de vocês a atenção, que vocês vão esquecer que o propósito da vida de vocês era a adoração. Você vai acreditar que o seu propósito é produzir. Você vai acreditar que o seu propósito é se parecer com alguém, é se comparar com alguém dessa terra. Você vai acreditar que a sua vida é sobre pagar boleto, é sobre correr o dia todo, e isso vai te afastar da adoração. Escute isso, não nos falta. A igreja do Senhor, para a igreja do Senhor não está faltando adoração, está sobrando distração, esse é o nosso problema. O Senhor está clamando, Ele está dizendo, eu te chamei para uma vida de adoração, e essa é a estratégia do inferno, é a estratégia que está dando certo. E hoje, irmãos, eu estou aqui, assim como eu disse, pregando para mim. Eu sei que nós, como igreja, nós precisamos ouvir essa palavra. A gente não percebe, mas a gente se distrai. A gente se envolve. É uma imagem, não é verdade? É um e a gente já está perdido. É um barulho. É um convite. É uma mensagem, irmãos, e a gente se envolve completamente. Satanás sendo distraído. Eu quero que você anote isso, se você estiver anotando, por favor. Se você não tem o hábito de anotar a pregação, quero te desafiar a vir para a igreja com papel e com caneta. Eu vou compartilhar com você 3 tipos de distrações. Primeira, nós sofremos com 3 tipos de distrações. Primeiro tipo de distração são as distrações causadas pelo pecado. Então você vai encontrar na Bíblia gente distraída pelo pecado. E eu vou começar por essa porque é a mais óbvia. É claro que você sabe que o pecado vai te distrair, sim ou não? E essa é a razão do pecado. O propósito do pecado é nos distrair e ao nos distrair, nos levar para longe de Deus. E é bem por isso que a pergunta de Deus para Adão foi, Adão, onde você está? A pergunta de Deus para Adão não é, Adão, o que você fez? A pergunta é, onde é que você está? Porque eu não sei o que você fez, mas o que você fez te levou para longe do Senhor. Essa é a razão do pecado. Esse é o propósito do pecado. Então, o primeiro tipo de distração são as distrações causadas pelo pecado. Eu vou te dizer, irmão, se você está envolvido com adultério, pornografia, mentira, se você está envolvido com uma vida assim de ira, descontrole, então eu te garanto, você está completamente distraído e longe do Senhor. É dia de voltar para Ele. A gente precisa sair da cultura da distração e voltar para a cultura da confissão. Confessar pecado, abandonar e me afastar desse tipo de distração. Então a Bíblia vai contar para nós, por exemplo, sobre Sansão. Distraído pelo pecado, se envolveu com a mulher que não devia ter se envolvido. Distraído pelo pecado, tocou no defunto que ele não devia ter tocado. Distraído pelo pecado, se envolveu com prostituta, permitiu que a unção... Ele tinha feito um voto com Deus e agora ele permitiu que aquele voto fosse quebrado. Escute aqui, todos nós fizemos um voto com Deus um dia, amém? Você entregou sua vida a Ele, chamou Ele de Senhor e Salvador, então viva para honrar esse propósito. Distraído pelo pecado, Sansão foi levado. Qual é o fim dele? Vai girar moinho para Satanás, vai trabalhar para o capeta, e é esse o fim de quem se distrai com o pecado.
Ou então a gente pode usar a vida de Davi. Lembra de Davi? Distraído. A Bíblia fala, era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Onde é que está Davi? Davi está no terraço passeando. Por que ele não foi para a guerra? Ele devia ter ido, porque soldado alistado não se envolve com coisas dessa vida. Está lá Davi. Ele é o rei, ele é o chefe da tropa. Por que ele não foi junto? Ficou lá passeando. E foi dar uma olhada na vizinha. Quando ele viu a vizinha, gostou, você conhece a história. E agora ele passa de adúltero para assassino e para alguém que está desonrando o nome do Senhor. Então há uma distração que ela é causada pelo pecado. E esse é o primeiro tipo de distração. E em nome de Jesus hoje, nós vamos confessar o nosso pecado. E vamos tapar essa brecha na nossa vida e deixar de ser distraído nesse aspecto. Amém, irmãos? Agora, há uma segunda forma de distração. Um segundo tipo de distração. E esse é um pouco mais difícil, porque são as distrações legítimas. Eu vou usar essa expressão. O que é uma distração legítima? A distração legítima é aquela que é aceitável. É aquela que ela é aceitável no nosso contexto. Ela não é um pecado em si. Ela é um pecado por aquilo que ela produz. Você consegue entender? Eu vou te explicar mais um pouco sobre isso. O que é uma distração aceitável ou legítima? Lucas capítulo 14, a Bíblia diz que um rei fez uma festa e preparou um banquete. Esse rei é o nosso Senhor e o banquete é um convite à intimidade. A Bíblia diz que ele fez o convite e o primeiro disse, não posso ir para o banquete. Por quê? Porque eu comprei um pedaço de terra e eu preciso ir ver como é que está esse pedaço de terra. O segundo disse, me perdoe, não posso ir para esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Por quê? Porque eu comprei 5 juntas de boi e eu preciso ir lá ver como é que elas estão. E o terceiro disse, não posso também ir para o banquete. Por quê? Eu me casei. Todas elas foram desculpas legítimas, sim ou não? O primeiro falou, eu adquiri bens. Adquirir bens é pecado em si? Não é. E eu espero que você adquira muitos bens. Mas não é um pecado em si. Mas ele pode se transformar em um pecado de distração, porque ele pode nos levar para longe do Senhor. Você entende isso? Já ouviu a história daquele irmão que orou a Deus pedindo muito uma chácara? Ah, Deus, me dá uma chácara, eu preciso tanto de uma chácara. Se eu tiver uma chácara, eu vou te adorar. Nossa, eu vou te amar tanto. E nós vamos fazer batismo na minha chácara. E a minha chácara vai servir o Senhor. E aí ele comprou uma chácara. Deus abençoou, ele comprou a chácara. Nunca mais ele apareceu na igreja, porque agora ele tinha que cuidar da chácara dele. Então não é um pecado em si, mas é um pecado por distração, por aquilo que ele produz. O primeiro falou, adquirir bens. Satanás tem distraído muitas pessoas, porque isso é legítimo. Eu tenho que trabalhar, e isso não vai me permitir fazer mais nada, eu não consigo mais sentar na mesa, porque eu quero adquirir, e com isso eu estou distraído de um lugar de relacionamento profundo com o Senhor. O segundo disse também, olha, comprei 5 juntas de bois. O que isso quer dizer? É alguém que está agora preocupado em produzir muito. É como se alguém tivesse comprado uma plantadeira, uma colheitadeira, tratores. Isso é pecado em si? Não é. De novo, não é. Mas aquilo o afastou da mesa e acaba sendo agora uma distração legítima. E o último é o pior. Porque o último é aquele que fala, me casei. Quer coisa mais legítima do que a família? Mas tome cuidado, porque tem gente usando isso também como desculpa para ficar longe da mesa do Senhor. Meu problema são meus filhos pequenos. Meu problema é que na minha casa é assim. O meu problema é esse. Escute, irmãos, tudo bem, tudo é legítimo, ok, mas ainda assim é uma distração se você não cuidar. E há o último tipo de distração que para mim é a mais perigosa, que é a distração religiosa. E aqui nós temos um problema grande. Então o primeiro tipo de distração é a distração causada pelo pecado. O segundo tipo de distração é a distração que é legítima, aceitável, vai ser um problema. Mas sabe, irmãos, há um tipo de distração que é mais perigoso para nós ainda, que é a distração religiosa. Sabe o que é a distração religiosa? É quando eu estou envolvido com tudo e ainda assim estou longe dele. É quando eu não perco um culto, eu não perco uma programação, eu estou envolvido em qualquer coisa que me chamam para a igreja, eu durmo e amanheço aqui, mas ainda assim eu estou longe de Deus. Sabe, uma vez eu cheguei para pregar numa grande conferência, lá em São Paulo,
E eu me lembro assim de quando eu entrei no quarto do hotel, me deu uma angústia grande, liguei para a Sueli, falei, Sueli, eu não sei o que está acontecendo, eu estou tão preocupado, eu não sei o que... E eu fui orar, depois de ter falado com ela, e Deus falava assim comigo. E eu fui confessar até meu pecado, falei, estou pecando, o que está acontecendo? Senhor, me fala. E Deus falou assim comigo, você está correndo com tantas coisas, Cezinho, envolvido com tantas coisas, e ainda assim, você está longe de mim. E ainda assim, não é sobre o nosso relacionamento, é muito mais sobre os programas que você está envolvido. Jesus chamou a atenção de Marta, dizendo, Marta, Marta. Jesus está dentro da casa de Marta, ele está falando com Maria, mas ele vai chamar a atenção de Marta e dizer, Marta, Marta, você anda tão ocupada com tantas coisas religiosas, você está tão envolvida com tantos programas, e eu vou te dizer, uma só era necessária, era sobre ficar olhando para uma coisa, Marta. A distração religiosa ela é perigosa, porque ela aplaca a nossa consciência. Eu passo a acreditar que vir num culto como hoje, me faz alguém concentrado, não faz. Vir numa reunião como essa, eu fui no culto domingo, agora até o próximo domingo eu estou benzido, eu estou guardado. É horrível, isso não é verdade. A Bíblia fala de um sacerdote, de um levita, que passaram perto de alguém que precisava, mas eles estavam tão ocupados com a sua vida religiosa, que eles não fizeram o que tinham que fazer, porque eles estavam distraídos com a sua religiosidade. Guarde isso no seu coração, é possível nos distrair ainda com questões da igreja. Fale para quem está do seu lado, por favor, mais uma vez, distrações são perigosas. E sabe, meus irmãos, eu fiquei pensando, enquanto eu estava orando sobre essa mensagem, é claro que o nosso assunto aqui é muito sobre distração, e eu quis gastar assim, uma boa parte do nosso tempo aqui falando sobre o cuidado da distração. Ela vai nos levar para longe, ela vai nos matar, ela vai consumir a nossa vida. Você pode se distrair de várias maneiras. Amanhã, irmãos, quando o dia começar, você vai ser tentado a ser distraído de várias formas. Mas sabe, Deus chamou a minha atenção para essa menininha aqui. Eu fiquei pensando muito nela. A menina de Naamã. É interessante que a Bíblia não deu nem nome para essa menina. Você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar a vida dessa menininha? A Bíblia diz que ela é só uma menina, e a palavra ali usada para menina é a pessoa que tem 8 anos, 10 aninhos, talvez fosse uma criança, talvez fosse ali, eu imagino que seja uma pré-adolescente. Agora, você sabe também, irmãos, que ela foi trazida cativa para a casa de Naamã. Naquela época, irmãos, as guerras eram brutais. O que aconteceu na casa daquela menina foi horrível, porque as tropas sírias invadiram Israel. E eles então, irmãos, eles não iam com carinho, eles não iam para cima daquele povo com conversa, vamos fazer um debate. Não, irmãos, era espada. E eles mataram todo mundo ali. A questão é essa, eles destruíram aquilo. O que acontecia numa guerra é, homens eram mortos, mulheres eram estupradas, crianças não serviam para nada, elas ficavam lá. Agora você pode imaginar essa menina passando por tudo isso. Ela tinha muitos motivos para viver uma vida totalmente desanimada. Eu até imagino, irmãos, que Satanás, ele tenha pensado o seguinte, essa menina, ela é focada demais. Ela vai crescer e vai ser uma grande profetisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar feri-la já na sua infância. Eu fico imaginando, porque você sabe que Satanás, ele não tem a ideia completa do plano de Deus para a nossa vida. Você sabe disso, né? Quem sabe tudo sobre nós e a ideia completa dos planos é o próprio Deus. Mas Satanás, eu imagino assim que ele fica olhando para algumas circunstâncias e pensando, se eu não parar agora, vai crescer e vai ser um problema para mim. Quando ele começa a ver um adolescente, uma criança, um pré-adolescente envolvido com a palavra, fechado num quarto, orando, jejuando, é claro que acende uma luz lá no inferno que diz, perigo, isso aí vai crescer e vai acabar com a gente. Eu imagino talvez ele criando isso, vamos acabar com essa menina já, vamos invadir a casa dela, o território dela, irmãos, e essa menina,
tem a sua vida totalmente destruída. Você consegue imaginar ela vendo seus pais sendo mortos, sua família toda destruída? Se ela tem irmãos, nós não sabemos. Ela ficou sozinha. E pior, ela agora vem cativa. Não trouxeram ela num ônibus, não trouxeram ela num carro com ar-condicionado. Essa menina veio amarrada, 9 aninhos. Você consegue imaginar ela? 10 aninhos, amarrada, vindo a pé de Israel até Síria. E ela chega lá agora, e agora ela vai se tornar escrava na casa do maior algoz da sua nação, daquele que fez mal para a sua família, daquele que fez de tudo para destruir ela, e ela está na casa dessa família. Eu não sei se você consegue visualizar dessa forma, e ver o rostinho daquela menina. Eu não consigo imaginar essa menina sem ter chorado. Eu não consigo imaginar essa menina sem estar com seus sentimentos totalmente difíceis de ser controlados, complexo demais. Mas sabe, irmãos, essa menina ensina para nós uma lição. Eu tenho uma vontade, falei com o Sueli, eu tenho vontade de chegar no céu e dar um abraço nela. Pensar, menina, você é um modelo para nós. Porque de tudo que podia ter distraído aquela menina, a Bíblia diz que de repente ela olha e vê aquele cara que fez mal para a família dela, e ela repara que ele tem lepra, porque ele era poderoso, ele era maravilhoso, mas a Bíblia diz, porém leproso. E ela viu aquilo. Eu não sei você, irmãos, eu não sei, porque essa menina ela era muito corajosa, muito poderosa, muito maravilhosa, porque se sou eu, você imagina você enxergar essa pessoa agora com lepra, o cara que maltratou todo mundo. Irmãos, ela tem coragem de fazer algo que eu não sei se eu faria, mas ela olha para ele e diz, oxalá, quem dera esse cara estivesse diante do Deus de Israel, do profeta que existe em Samaria, e ele seria completamente curado. Eu não sei, irmão, mas talvez eu ia pensar assim, tomara que morra dessa doença esse miserável. Você ia fazer diferente disso? O cara abusou de você, o cara maltratou a sua casa, te colocou numa condição horrível. Irmãos, eu quero que você entenda a cena no aspecto mais negativo dela, para você entender que há coisas que Satanás lançou na sua vida, e que hoje te distraem, mas que ele lançou lá na sua infância. Ele colocou no seu coração ainda quando você era menino, menina ainda. E agora está essa menina nessa casa, e ela tem tudo para estar distraída, sim ou não? Ela está no trabalho que ela não quer estar. Ela está na casa que ela não queria estar. Ela está na condição que ela não pediu para estar, órfã, abandonada. Ela está numa condição que ninguém pediu para estar. Ela não queria estar ali, mas ainda assim, essa menina está concentrada naquilo que Deus tem para a vida dela. Que maravilhoso é encontrar alguém que guarda o seu coração dessa forma, que não se distrai, que consegue olhar, apesar das circunstâncias, e olhar e dizer, eu vou viver aqui aquilo que Deus tem para a minha vida. É tão difícil, irmãos, viver dessa maneira, é tão difícil fazer o que essa menina faz, mas ela faz. Eu quero chamar a sua atenção porque, às vezes, a gente, por muito menos, a gente considera legítima a nossa distração. Não, pastor, sabe o que é? O meu trabalho é complicado, eu não queria estar lá, mas me diz, é pior do que o trabalho dessa menina? Não, mas é que a minha condição na minha família, me diz, é pior do que a condição dessa menina? Porque nós vamos usando nossas dores, nosso passado, nossas marcas, nossos traumas, nossas crises, aquilo que nos falta como uma maneira de legitimar a nossa falta de tração, a nossa distração. Porque eu não posso, eu não consigo, porque isso aconteceu na minha vida. Aí vem uma menina de 9 anos e olha para o cara que fez mal para ela e diz, se você estiver diante do meu Deus, você vai ser curada. O que acontece com a gente? Por que a gente distrai com tanta facilidade? Porque tanta coisa é capaz de nos parar, de nos destruir, de nos afastar, de nos desviar. Você sabia, irmãos, que para cada crente dentro da igreja, há um crente fora? Há um crente desviado, porque se distraiu, alguma coisa o levou. Agora veja só, essa menina está debaixo de autoridade de um cara que tem lepra. E mesmo estando debaixo de autoridade de alguém que tem lepra, ela continua concentrada no que Deus tem para a vida dela. A maioria das pessoas que se desvia porque sua liderança tinha lepra.
Ela diz, não, eu fui na igreja, mas sabe, minha liderança, o pastor, e a gente não tem a maturidade de concentrar em Cristo e continuar apontando para Ele, mesmo quando eu vejo lepra à minha volta, porque você vai ver lepra em muitos lugares, sim ou não? Tem lepra na política, tem lepra na igreja, tem lepra lá no seu trabalho, vai ter lepra lá na sua escola, tem ou não tem? A questão não é se nós vamos encontrar lepra, a questão é onde os nossos olhos estarão. Será que ainda estaremos concentrados em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Essa é a pergunta. E aí você tem uma menininha dizendo, eu sei o que eu estou aqui fazendo, eu sei o que eu vim fazer nessa casa, não é possível, irmãos. Eu olho para essa história e eu penso, Deus exagerou. Ele usou a maneira mais exagerada de nos ensinar o que é noção de propósito, o que é concentração, o que é foco. E eu quero terminar essa mensagem te dizendo que essa menina, para viver o que ela viveu e ser alguém tão focada e concentrada, não distraída como ela foi, ela precisou responder 3 perguntas que a gente vai precisar responder nessa noite juntos. A primeira pergunta é, eu preciso responder, quem é o meu Deus? Olhe para quem está do seu lado e pergunta para ele, quem que é o seu Deus? Responde para mim. Uma palavra, fala uma palavra só, quem é o seu Deus? Não sabe ou não quer falar? Não, pergunta aí. Quem que é o seu Deus? Fala para mim. Ele é o quê? Quem ele é? Uma palavra só que descreva Deus para você. Consegue falar para quem está do seu lado? Uma só. A gente pode aqui gastar a noite inteira falando quem Deus é, sim ou não? Ah, Deus é santo, amém? Ah, Deus é bom, Deus é pai, Deus é fiel. A pastora Giovana falou aqui do Deus que é fiel. Falamos sobre o Deus que é bom, Deus que é misericordioso. Agora, escuta isso. Se você e eu quisermos viver uma vida focada, concentrada nele, sem nos distrairmos, não é mais sobre informação de quem Deus é. É sobre a experiência com esse Deus. Eu vou repetir. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que quando a gente fala, eu tenho um Deus que é pai, e aí você vai mais fundo na conversa com essa pessoa e fala, é mesmo? Você tem um Deus que é pai? Ok, e você já se sentiu filho? E você já teve a experiência de receber essa paternidade sobre a sua vida? Porque a maioria de nós sabe quem Deus é, pela informação que nos deram. Mas o que vai nos manter focado não é a informação que nos deram sobre Deus, é a experiência que tivemos com o caráter de Deus. Então não é sobre falar Deus é bom, é sobre apresentar fatos da bondade de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, eu sempre conto essa história, às vezes eu conto no reencontro, que eu sempre soube que Deus era santo. Quantos sabem que Deus é santo aqui? Levanta a mão. Deus é santo, amém? Eu sempre soube que Deus era santo. Mas um dia eu estou na minha casa, eu morava em Londrina nessa época, morava junto com alguns amigos, e eu estou orando ali, num colchão no chão, e eu me lembro, irmãos, da música que estava tocando, num radinho FM, e aquela música tocava, eu me lembro da música, e eu percebi que Deus queria fazer algo ali. Eu estava sozinho. Eu ajoelhei naquele colchão e comecei a orar. E eu lembro que eu sentia que a presença de Deus entrava por trás de mim. Ela estava entrando pela sala e eu percebia que estava nas minhas costas. Mas então, irmãos, eu comecei a tremer de medo, porque naquele momento, o que eu estava experimentando não era uma presença do Senhor só, mas era sobre o caráter santo de Deus. E eu me lembro, irmãos, que eu tive medo de morrer, porque eu pensava, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei os pecados que eu estou envolvido, e se essa presença santa me tocar, eu vou morrer aqui. Irmãos, eu comecei a tremer e a chorar, eu clamei assim para Deus, a misericórdia dele, eu disse, Senhor, como Isaías, que viu o seu pecado, e o Senhor usou uma brasa do altar para tocá-lo, por favor me toca. E eu gritava, eu dizia, Isaías tinha só o lábio impuro, eu sou todo impuro. E eu comecei a arrancar a roupa, prostrado naquele colchão, chorando. E naquele dia, eu entendi o que era a santidade de Deus. Então, quando eu falo que eu tenho um Deus santo hoje, eu sei o que eu estou te falando, porque não é sobre uma informação que me deram, é sobre uma experiência profunda que me fez tremer diante da santidade de Deus. O problema nosso é que a gente sabe que Deus é amor.
mas a gente continua vivendo as nossas carências, lançando isso sobre todo mundo, porque eu ainda não experimentei o amor de Deus na minha vida. O problema nosso é que a gente sabe que Deus é Pai, mas eu continuo órfão, andando como órfão, mendigando tudo e todo mundo, como se eu não tivesse pai, como se eu não tivesse herança, como se eu não tivesse destino, porque eu não experimentei a paternidade de Deus sobre a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então escute, não é sobre responder quem Deus é com base no que um pastor falou, é sobre buscar entender profundamente quem Ele é na minha vida. Você entende isso? E aí sim, essa resposta vai te levar a uma profundidade nele, que vai te manter focado. Eu acho maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Sabe o que essa menininha falou? Ela falou assim: quem dera você estivesse diante do Deus de Israel. Aquela menina, ela conhecia Deus, porque ela não era maluca. Primeiro que ela não devia ter ouvido aquela conversa. Primeiro, irmãos, que ela não devia ter visto o seu Senhor com lepra, porque aquele cara fazia de tudo para esconder. Ela não devia saber daquilo, ela não devia se meter naquela conversa, mas aquela menina é focada. Ela não liga para as suas dores, não é sobre negar as dores, é sobre não permitir que as minhas dores, traumas passados, me paralisem diante daquilo que Deus tem para mim. E ela está dizendo, eu sei, porque eu estou aqui. E aquela menina diz, oxalá você estivesse diante do profeta que há em Israel. E ela diz mais, e você seria curado. Como ela sabe? Ela não é maluca de falar uma mentira. Ela não é doida de pegar aquele cara que é o chefe das tropas e fazer ele viajar quilômetros até Samaria, encontrar o profeta e não ser curado. Ela sabe que se ele não fosse curado, ele ia voltar e ia matar ela. Mas por que ela sabe? Essa menina conheceu o Deus que curava. Ela só pôde falar isso porque ela sabia, por experiência, Deus cura, Deus muda vidas. Ei, se você puder estar lá, eu posso te dizer porque Ele fez isso comigo. A nossa concentração tem base numa experiência com o caráter de Deus. Você entende isso? Então quem não sabe quem Deus é, quem tem uma informação de quem Deus é, está sempre perdido. Ele não sabe para onde olhar, ele não consegue se concentrar. Mas essa menina conhecia Deus profundamente. A segunda pergunta que eu tenho que responder é quem eu sou. Então a primeira pergunta é quem é Deus? E você jamais vai conseguir responder a segunda sem responder a primeira. Escute isso. O mundo tem tentado responder para si quem eu sou, qual é o meu propósito, por que é que eu estou na terra. E você não vai conseguir ter essa resposta sem Deus na sua história. Porque a verdade é que o conhecimento de Deus revela também quem você é. Então Jesus pergunta assim para Pedro, ô Pedro, o que estão falando de mim por aí? E aí Pedro fala, estão dizendo que você é o João Batista, o Elias, um profeta. Aí Jesus muda a pergunta. Ok, eles estão longe, mas e você que está aqui, dentro da igreja? O que você tem a dizer a respeito de mim? Essa pergunta, quem eu sou para você? Porque dizer o que todo mundo está dizendo é fácil. Fala, entre nós, quem eu sou para você? A pastora Giovana falou da fidelidade de Deus, do Deus fiel, e ela falou, e eu tenho provado essa fidelidade. Irmãos, essa é uma verdade irrefutável agora, porque eu sei quem Ele é, pela palavra, mas eu experimentei isso, muda tudo. E quando eu sei quem Deus é, agora eu sei também quem eu sou. E ele fala para Pedro, e aí Pedro, para você, quem que eu sou? Entre nós aqui. Aí Pedro, rapaz, Pedro é bom. E ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala, Pedrão, você teve uma revelação que não foi da carne, você teve uma revelação que foi do Espírito, e agora, porque você sabe quem eu sou, eu digo quem é você, e você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, e eu vou te dar as chaves dos céus, e aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu, e o que for desligado lá, vai ser desligado aqui. Você entende? A revelação de quem Pedro é, tem por base a revelação que ele tem de Jesus. Então, quanto mais nós conhecemos quem Deus é, melhor e mais profundamente nós sabemos quem nós somos. Então, aquela menina, ela está numa casa, escute isso, amanhã você vai estar no seu trabalho, amanhã você vai estar na sua escola, amanhã você vai estar na sua faculdade, amanhã você vai estar no seu bairro, e você vai ser tentado a se distrair pensando, eu sou só um funcionário, eu sou só um patrão.
Eu sou só alguém que ninguém ouve. Eu sou só... Sabe o que aconteceu com essa menina? Ela tinha tanta certeza de quem Deus era, que ela tinha máxima clareza de quem ela era. Porque ela está ali, e todo mundo está chamando ela de escrava, de órfã, de abandonada, de miserável. Sabe o que ela fala? Não, Senhor, eu sou profeta. Não importa a minha condição. Não importa o que vocês estão achando. Não importa o que o mundo inteiro pensa. Eu não preciso ter o cargo mais alto. Eu não preciso ter o título mais alto. Eu sou só uma menina de 10 anos de idade, 9 anos de idade, longe da família, com muitos problemas, com muitos traumas, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e por isso eu sei quem eu sou. E agora ela está dizendo: ei, oxalá você estivesse diante do Deus de Israel. Que menina maravilhosa, focada. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para trabalhar para você, eu não sou refém, eu não sou vítima, eu estou aqui como profeta e não importa as circunstâncias. Irmãos, a pior coisa que pode existir é um crente vitimizado. Como poderia um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus que sabe o Deus que tem, se tornar uma vítima em qualquer ambiente? Você não é uma vítima. Diga para quem está do seu lado: você não é uma vítima. Você é um profeta de Deus. Se levante como tal. Está lá essa menina dizendo: eu sei o meu papel no reino. Eu sei. Vocês me bateram. Vocês me jogaram. Eu sei. Sabe, irmãos, talvez hoje você vai ter que olhar para a cara de Satanás e dizer: eu sei o que você fez com a minha família. Eu sei o que você fez. A tentativa sua foi enorme. Você tentou fazer isso com meu marido, com os meus filhos, com o meu casamento, você tentou de tudo. Mas sabe, eu estou aqui, eu estou de pé, eu sou um profeta. E onde eu estiver, eu vou dizer: ei, se você estiver diante do meu Deus, vai acontecer na sua vida como está acontecendo na minha. Em último lugar, essa menina precisou responder também: qual é o meu propósito? Então a gente responde quem é Deus, depois respondemos quem eu sou, e em último lugar, eu preciso responder qual que é o meu propósito. Irmão, se a gente tiver condições de responder essas 3 perguntas, vai ser impossível que Satanás arranque de nós o foco e nos coloque em qualquer condição de distração. Eu quero te convidar nessa noite. Sabe, irmãos, essa não é uma mensagem sobre distração. Essa é uma mensagem sobre o reino de Deus. E no reino de Deus, o reino de Deus é um reino de gente focada, concentrada. Aquela menina sabia: eu estou aqui para um propósito e ninguém vai me desviar. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. De vez em quando, irmãos, eu estou assim numas rodas, numas conferências. De vez em quando eu estou lá e eu fico assim tremendo, sabe? Eu olho aqueles homens de Deus e às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo ali. Eu olho e falo: meu Deus, que honra, que medo também. Mas todas as vezes que isso acontece, eu procuro me concentrar numa coisa: o Senhor me escolheu para uma função. E eu não vou me envolver com um negócio dessa terra. Outro dia alguém me perguntou assim: pastor, como é que você lida com o cansaço? Ontem ainda uma pessoa falou: como é que você lida com o cansaço? Eu vi que você estava lá, estava ali. Eu estava respondendo para essa pessoa: olha, é claro que a gente tem uma disciplina de descanso, de cuidar do corpo também, é claro. Mas eu vou te dizer, a concentração nos ajuda. O foco nos ajuda a continuar olhando para a coisa certa, a não me distrair e a ser renovado enquanto corro. A Bíblia diz que aqueles que estão olhando para Ele são renovados. Suas forças estão renovadas. Eles correm e não se cansam. Eles vão avançando. Há algo tão poderoso sobre alguém que está concentrado. Alguém que olha firmemente para Jesus consegue continuar correndo. Nosso problema é a distração. No fim do dia, quem está cansado não é quem trabalhou o dia inteiro. No fim do dia, sabe quem está cansado? Aquele que ficou ocioso o dia inteiro. Já percebeu, irmãos? Os dias que você não faz nada. Fica o dia inteiro ali, Netflix e Instagram, e acaba o dia, você está se sentindo mal. Você fala: cara, o que aconteceu? Produzi nada, gerei nada. A gente não percebe que há uma cultura nos levando para esse lugar, como se isso fosse um plano de vida. Eu quero viver sem fazer nada, distraído completamente. O Senhor está dizendo: eu te chamei para continuar trabalhando até o final, concentrado no seu propósito, em quem eu sou e aquilo que eu fiz de você. Amém, irmãos? Continue focado no Senhor.
Fique de pé, por favor, eu quero orar com você.